Graças a Deus, nós estamos aqui de volta das férias para a gente dar continuidade à matéria de eclesiologia. Nós avançamos, estamos no segundo ano do nosso curso de teologia sistemática. Nós começamos lá em teísmo, vocês lembram? Teísmo, falamos sobre Deus. Depois cristologia, falamos sobre Cristo. Pneumatologia, falamos sobre o Espírito Santo. Angelologia, falamos sobre os anjos. Cosmologia, falamos sobre os 7 mundos que Deus criou. Aí depois a gente começou esse ano. Aí nesse ano já estudamos antropologia, estudamos armatiologia, soterologia e agora eclesiologia. Isso aí é uma teologia sistemática. Teologia sistemática porque não dá para a gente estudar tudo de uma vez só, tem que estudar tudo aos poucos. Por isso que é dividido de maneira sistemática. E a nossa eclesiologia hoje, o assunto é falar sobre o pastor de igreja, denominação e ministério. Então o que a gente está aprendendo? Que o pastor ele é um administrador eclesiástico. Pro forma, bem? É um administrador. É alguém que ministra junto. E é um administrador eclesiástico, ele é o administrador da igreja. Então, além de todas as funções espirituais que o pastor tem, ele ainda tem uma função que é uma função bem burocrática, uma função bem administrativa mesmo, algo que tem a ver com organização. Então, ele é um pastor administrador eclesiástico, cuja liderança deve preservar a unidade da igreja. Daí é preciso conceituar igreja, denominação e ministério. A gente usa essas 3 palavras constantemente dentro da igreja: igreja, denominação e ministério. E a gente usa como sinônimo, como se uma coisa fosse igual à outra. Agora, o que é a igreja? Igreja é o corpo de Cristo, constituído pela totalidade dos cristãos do mundo inteiro, indiferente da sua profissão eclesiástica. Então, aqui é a igreja? Aqui é a igreja, mas aquela lá também é igreja? Também é igreja. E a outra também é igreja? Também é igreja. Porque a igreja é a totalidade de cristãos, não importa qual que é a profissão eclesiástica dela, porque existem profissões de fé que diferem uma das outras, não ferem a fé em Cristo, mas elas vão modificar usos, costumes e organização eclesiástica, um monte de outras coisas. Por isso, eu vou ser pastor de igreja, eu vou ser pastora. Eu tenho que saber que eu faço parte do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo ele é gigantesco, enorme. Teve início no próprio Cristo, no dia da sua ressurreição, e não tem fim, porque vai até o juízo final. Então a igreja é algo muito além das nossas 4 paredes, mas muito além mesmo, muito além das nossas confissões de fé, muito além das nossas convicções doutrinárias. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele fala que pela igreja Deus torna conhecida a sua multiforme sabedoria aos anjos. Por meio da igreja, a igreja é uma escola de Deus para os anjos. Deus vai ensinando os anjos através da multiforme sabedoria. Então, se os anjos quisessem assim, eu quero uma igreja uniforme, não é com a gente. A igreja não é uniforme, a igreja ela é multiforme. Ela é constituída pela totalidade de todos os cristãos que professam Jesus como seu Salvador, Senhor e Filho de Deus. Aí vem a denominação, um pouco mais abaixo. Denominação é uma parte do corpo de Cristo, constituído por minorias cristãs embandeiradas sobre uma identificação eclesiástica conforme a visão do fundador. Aí vem a denominação, é uma parte desse corpo que tem um fundador, um líder fundador, um missionário, um casal de missionários, um casal de pastores, é um fundador dessa denominação. Para esse fundador, Deus deu uma visão, algo da sua multiforme sabedoria, Deus entregou para esse missionário, essa missionária, esse fundador de igrejas, que a Bíblia chama de apóstolo. É uma visão. Aí você vai, por exemplo, para o Novo Testamento. No Novo Testamento você tem uma igreja uniforme? Não tem. Você tem as igrejas que o apóstolo Paulo fundou, que tem uma visão paulina. Tem as igrejas que o apóstolo João fundou, que tem uma visão joanina.
Existem igrejas que não foram fundadas nem por Paulo e nem por João. Você vê uma disputa, por exemplo, lá em Corinto. Por quê? Porque tinham igrejas na cidade de Corinto, haviam igrejas por onde Apolo havia passado. E eles se denominavam igrejas de Apolo, ou apolíneas. Outros se denominavam igrejas paulinas. Então, Apolo passou por Corinto? Passou. Paulo passou por Corinto? Passou. Pedro passou por Corinto? Não, Pedro não passou. Mas tinha gente lá que era da igreja petrina. Igreja petrina são todas aquelas igrejas que foram organizadas por Pedro. Exemplo, o apóstolo Pedro fundou uma igreja na casa do centurião Cornélio. Fundou uma igreja lá. Só que ele não fundou a igreja em Samaria. Quem fundou a igreja em Samaria foi Filipe. Então você tem uma igreja filipina, quer dizer, fundada por Filipe, mas organizada por Pedro. Foi Pedro que foi lá e organizou, com a sede de Jerusalém. Mas a igreja em Samaria, ela era idêntica à igreja de Jerusalém? De forma nenhuma. E a igreja de Antioquia? A igreja de Antioquia a gente não sabe quem fundou, mas a gente sabe que o Barnabé organizou, Paulo liderou, Silas era profeta nessa cidade, nessa igreja. Então aí a gente vai para o conceito de denominação. São igrejas na sua totalidade, porque fazem parte do corpo de Cristo, mas são denominações que têm um líder fundador. E o líder fundador, ele não tem como ter toda a visão do Evangelho. Isso é impossível, é humanamente impossível e impraticável. Um líder fundador, ele vai ter que ter ele tem uma visão específica dele, algo que Deus deu para ele no coração, na leitura da Bíblia, dons espirituais, e ele vai aplicar isso aí no corpo de Cristo que Deus der para ele. Então quem Deus trouxer vai participar dessa denominação. Aí você vai colocar visão, nossa visão é essa daqui. Eu não me encaixo nessa visão, mas a nossa denominação tem essa visão. Mas aqui a igreja de Paulo, a igreja de Paulo, de Apolo, a igreja de Pedro. Pois bem, lá nesses lugares Deus deu essa visão para eles. A gente tem controvérsia, por exemplo, com o pessoal da Congregação Cristã do Brasil. Por quê? Porque Louis Franciscon, que foi o fundador da Congregação Cristã do Brasil, ele veio da igreja presbiteriana, e dentro da igreja presbiteriana haviam moldes. Alguns moldes de lá ele trouxe para a igreja Congregação Cristã do Brasil. Aí depois você tem o Daniel Berg e o Gunnar Wingre, que vieram da igreja batista e trouxeram a visão batista para as Assembleias de Deus. Só que a Assembleia de Deus não é batista. Por quê? Gunnar Wingre e Daniel Berg tinham visões diferentes. Você vai lendo aquele livro Heróis da Fé, você vai encontrar lá o David Livingstone, tem uma visão muito diferente do William Carey. Um vai para a África, o outro vai para a Índia. Chegando naquele lugar, eles têm visões diferentes. Por quê? Porque a igreja ela é multiforme. Por isso que a gente divide a igreja em denominação. A nossa denominação é esta. Aqui no caso dos irmãos, comunidade evangélica restaurados por Deus. Tem os seus líderes fundadores, que também são os idealizadores e são os doutrinadores. Aí a gente já tem ali vários emblemas, inclusive, nutrir, visão, organismo, apoiar, amor. Você vê o banner, que ele é representativo. Então a partir disso aí, quem vai entrar para a SERD já vai ser orientado pelo casal fundador, pastor e pastora, missionário e missionária. Vai ser orientado, e todas as denominações que forem surgir a partir da visão da SERD vai levar isso daí também. Aí nós vamos para ministério. Quer dizer, quando amplia muito, amplia bastante, aí você vai para a questão do ministério. E como que acontece o ministério? O ministério é uma ramificação pessoal de um líder cristão, cujo fim remonta-se à visão do ministro mor. Os irmãos são o ministro mor, ministros maiores. Só que aqui dentro da SERD, os irmãos têm pessoas que são vocacionadas pessoalmente por Jesus, diretamente pelo Espírito Santo. Esse ministério é do Espírito Santo, cedido a essa pessoa que está aqui alocado na SERD.
Então o que vai acontecer com ele? Ele vai pegar o ministério que Deus deu para ele e vai servir a sede o tempo que ele estiver aqui. Só que vai chegar um determinado momento que o ministério dele pode ganhar proporções, pode crescer, pode alcançar outras denominações também, outros ministérios também, outras igrejas também. Aí você tem um líder, aí você vai ter lá um ministro do louvor, ministro da educação, outro ministro que é missionário, outro ministro que trabalha com evangelismo em massa. Então é um ministro, é uma pessoa, ministro, ou no caso ministra, né? Porque em Cristo não existe o problema de homem e mulher. Em Cristo não tem. O apóstolo Paulo falou que em Cristo não tem nem bárbaro, nem letrado, nem cita, nem macho, nem fêmea, nem circuncidado, nem incircunciso. Em Cristo todos nós somos nova criatura. Agora, existem características de alguns ministérios que são femininas e outras características que são masculinas, por causa da cultura. O Senhor nosso Deus não é louco de ignorar esse detalhe. Existem características femininas e masculinas em tudo na vida, em tudo. Agora, o ministério, ele é comum de dois gêneros, tá bem? O ministério. Agora, as funções, as aplicações, as habilidades, o perfil, tudo isso aí é modificado, sim. Bem, é diferente uma pastora de um pastor. Isso é diferente. Quando o casal toma conta da igreja, existem funções específicas femininas e funções específicas masculinas, e funções dos dois. Para a música, existem músicas que elas são assim, elas são um toque feminino, mais romanceado, e outras mais masculino, mais enérgica. O que não significa o seguinte, que uma mulher não possa ser ministra do louvor, ou um homem não possa ser ministro de louvor. Pode, chamado por Deus. Agora, qual que é a consciência que quem está tomando conta da igreja necessita de ter? Que tem diferença entre igreja, totalidade, para ensinar para os membros de que, olha, a igreja de Cristo, ela é universal, está no mundo inteiro, fala todas as línguas, tem todas as culturas, todas as cores, todas as idades, sabe? A igreja é universal. E agora a nossa denominação, ela tem uma identidade local. Por isso a gente não pode se confundir com as igrejas históricas, igrejas protestantes, como os irmãos que conhecem bem a presbiteriana. Igreja protestante é uma. Igreja protestante é uma. Igreja anglicana é outra. Igreja católica é outra. Igreja evangélica é outra. Igreja pentecostal é outra. Igreja neopentecostal é outra. Aí você fala, outra é o quê? Outras denominações. Uma igreja protestante, ela é evangélica? Ela é evangélica, mas ela não é necessariamente evangélica. Ela é mais protestante do que evangélica. Porque os evangélicos, eles surgem depois. Os evangélicos, eles surgem dentro do protestantismo. Porque o protestantismo, o forte do protestantismo, Padre Senhor, seja bem-vindo. O forte do protestantismo é a organização da igreja. Chama-se, eles trabalham muito bem a eclesiologia. Então, a eclesiologia do protestantismo é muito forte. Mas teve um racha entre eles, por quê? Porque não havia uma ação missionária, não havia uma ação evangelística. Aí surgem os evangélicos. Evangélicos é aqueles que se voltam para a Bíblia com exclusividade para o ensino dos evangelhos, Novo Testamento. E a evangelização, surgem os evangélicos. No meio dos evangélicos surgem os avivalistas, porque tem evangélico que não é avivalista. Aí surgem os avivalistas. No meio dos avivalistas surgem os pentecostais. No meio dos pentecostais, os neopentecostais. E agora os pós-pentecostais. Então é um negócio muito grande.